Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Congresso se reúne hoje à noite para analisar vetos da presidente Dilma Rousseff. O veto ao projeto que impede a fusão de partidos políticos recém-criados promete acirrar o debate entre os parlamentares. A lei de fusão dos partidos é um dos primeiros projetos de reforma política aprovados pelo Congresso. Ela exige pelo menos 5 anos de existência para permitir a união de siglas. Além disso, pelo texto aprovado pelo Legislativo, a fusão daria origem a um partido novo e os parlamentares teriam 30 dias para se unir à nova legenda sem correr o risco de perder o mandato. Foi exatamente por isso que a presidente Dilma Rousseff decidiu vetar parte do projeto. Na justificativa, ela explica que a distinção entre os conceitos de criação e de fusão garante a fidelidade partidária. Atualmente, o partido ou qualquer outro interessado pode pedir na justiça a perda do cargo eletivo do político que, sem justificativa, mudar de agremiação no meio do mandato. Uma resolução do TSE disciplina a perda de cargo eletivo. Ela estabelece que políticos podem trocar de partido quando um partido é incorporado ou fundido, quando uma nova sigla é criada, quando o programa partidário sofre mudanças substanciais e quando há grave discriminação pessoal. Podem formular o pedido de perda de mandato o partido político interessado, o Ministério Público Eleitoral e alguém que reconheça ter direito legítimo ao cargo. O Congresso também deve analisar 7 alterações do Executivo ao texto do novo Código de Processo Civil, um veto total à lei que obrigava estados e municípios a fazerem campanhas educativas sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o corte na lei que permite que antigos servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima façam a opção pelo quadro de pessoal da União. Há também veto a 2 dispositivos da Lei Orçamentária de 2015. A derrubada de um veto exige a maioria absoluta em cada uma das casas, 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. A reunião está marcada para as 7 da noite e ocorre no plenário da Câmara. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para obrigar os proprietários de imóveis em áreas próximas a aeroportos a instalar, operar e manter equipamentos de sinalização. Agora, quem não fizer a instalação ou manutenção do equipamento ficará sujeito a multa diária. A nova lei foi elaborada em 2007 pelo então senador Arthur Virgílio. Foi instalada hoje a comissão que vai atualizar o Código Brasileiro de Aeronáutica. O grupo é composto por 17 especialistas com formação em Direito, Administração e Engenharia. O Código de Aeronáutica estabelece regras para a aviação civil no país desde 1986. É ele que regula o transporte aéreo comercial e também o uso de aeronaves por pessoas físicas, como no caso da agricultura. Só que nos últimos anos o setor passou por avanços com o uso de novas tecnologias e o aumento da demanda de passageiros. Transformações que a legislação atual não acompanhou. Nós temos companhias aéreas com práticas absolutamente diferenciadas em decorrência das transformações do mercado e da sociedade. Portanto, nada mais justo que nós tenhamos um novo Código Brasileiro de Aeronáutica. O texto precisa ser atualizado para refletir as grandes transformações da aviação civil nos últimos 26 anos. O transporte aéreo no Brasil cresceu muito nas últimas décadas com o aumento do poder aquisitivo da população e o surgimento de novas companhias. A reforma do Código de Aeronáutica é uma sugestão da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil que funcionou no Senado até 2013. O senador Vicentinho Alves, que presidiu os trabalhos da comissão, já atuou como piloto comercial e destaca que a atualização da lei é fundamental para os passageiros e para quem trabalha no setor. Nós temos que dar uma atenção especialíssima aos trabalhadores, pilotos, comissários, enfim, mecânicos. Nós estamos tendo muito problema nos estudos de fadiga. É importante preservarmos a fonte, que são as empresas, mas sem destruirmos os nossos trabalhadores.
Logo após a cerimônia, a comissão de especialistas realizou a primeira reunião de trabalho. O professor de Direito Aeronáutico, Georges de Moura Ferreira, foi indicado presidente. E a doutora em Direito Internacional, Maria Helena Fonseca de Souza Rolim, será a relatora. Nós vamos estabelecer um plano de trabalho que será apresentado, ou seja, nós temos aí uma comissão extremamente técnica. Nós temos profissionais que são totalmente dedicados à área. Nós já temos um modelo em mente de como nós faremos o parcelamento desse trabalho e pelos tópicos também que estão dentro do próprio CBA, porque o fundamento de toda essa reforma é o próprio CBA e, obviamente, o interesse de todos é que isso seja entregue o quanto antes. A comissão que vai atualizar o Código Aeronáutico terá 6 meses para apresentar uma proposta que depois será analisada no Senado e na Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que pretende isentar de IOF as operações de câmbio de estudantes bolsistas no exterior e também o projeto que aumenta o limite de dedução de gastos com educação no imposto de renda. O projeto aprovado na Comissão de Educação beneficia estudantes brasileiros que têm bolsas de estudos no exterior financiadas pelo governo. Os intercambistas ficariam isentos do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Quando era o IOF baixinho, era 0,38, passou para 6, senador, passou para 6. Mesmo assim, aí já era uma dificuldade, porque o recurso, com a alteração das economias, o aumento de preços, as inflações nos países, isso também onera o custo de vida para o estudante que está lá fora. Outro projeto aprovado amplia o limite das deduções de gastos com educação no imposto de renda. O desconto seria de até 3,5 vezes o valor médio investido por aluno pelo Fundeb, o fundo que financia a educação básica no país. Caso a proposição em análise já estivesse aprovada, o limite para o valor da dedução das despesas com educação seria de R$ 8.667,29, quase que triplicando a dedução. Dos termos do atual texto da Lei 9.250 de 1995, a dedução em razão de despesas com educação a partir do calendário de 2015 é de apenas R$ 3.561,50. Traz, portanto, de uma atualização bastante condizente com os valores das anualidades escolares que promovem justiça tributária para aqueles que investem na boa educação dos seus filhos. Os 2 projetos ainda serão analisados na Comissão de Assuntos Econômicos. Caso sejam aprovados pelo colegiado, não precisam passar por deliberação do plenário. Balança comercial brasileira terá superávit em 2015. A afirmação foi feita pelo ministro Armando Monteiro em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia. Armando Monteiro reconheceu que o momento é de extrema dificuldade, mas disse estar confiante de que o ajuste fiscal vai permitir que o país volte a crescer. O ministro também defendeu a nova fase do programa de concessões do governo, anunciado na última semana, como forma de sair da crise. Outra aposta é no comércio exterior. A desvalorização do real já produziu uma redução das importações e a expectativa é de que a balança comercial brasileira termine o ano com superávit. A nossa corrente de comércio equivale a pouco mais de 20% do PIB, quando a média dos países desenvolvidos e até mesmo dos BRICS representa quase o dobro do que o Brasil faz na área de comércio exterior. Um terceiro canal para sair da crise é, segundo o ministro, aumentar a produtividade da economia brasileira. Para isso, Monteiro defende uma revisão da atual política industrial. A nova política industrial deve estar menos focada nos grandes agregados e metas de caráter mais amplo, para um foco que esteja mais ligado à empresa, aos ganhos de produtividade que podem ser obtidos na empresa. Senadores questionaram a participação do Brasil no Mercosul, que impediria o país de fechar acordos bilaterais de comércio com outras nações. A impressão que dá, senhor ministro, é que o mundo se move. E nós estamos aqui como naquela velha música, como na praça, dando milho aos pombos. Quando se fala que o Brasil tem limitações para fazer uma maior inserção no comércio internacional, sobretudo pelas travas que são impostas pelo Mercosul, no qual nós temos um acordo de união aduaneira e de tarifa externa comum,
É sempre importante lembrar que em algumas áreas nós já temos um grau de liberdade e temos que exercitar, como estamos fazendo com a América do Norte e com os países da Aliança do Pacífico. O ministro também rebateu críticas do apoio do BNDES a projetos destinados à exportação de serviços. O volume de bilhões que nós fizemos para levar o serviço, eu acho que o governo tinha que pensar o seguinte: se ele tivesse feito isso para desonerar a indústria brasileira em alguns pontos, com certeza o resultado do produto interno era maior, a geração de recursos e mão de obra no país era maior. Se não houver um mecanismo de financiamento adequado, não se exporta serviços de engenharia. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.